E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Gato, do site Geografia para Concursos. E hoje, aqui nesse vídeo, dando seguimento à resolução da última prova do IBGE para nível médio, que foi a prova que aconteceu em 2013 para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas, né? Para quem não sabe, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo com o PDF, né, onde eu soluciono essa prova e dou os detalhes para quem não gosta de, às vezes, ter paciência de ficar vendo o vídeo, tem a resolução da prova inteirinha, tá? E esse vídeo eu estou colocando por parte, para serem os vídeos mais curtos, né? Então, a gente vai colocar aqui agora, para ajudar vocês, essa resolução das questões com comentários, né? Com pequenos comentários para que a gente então possa absorver melhor esses conteúdos. Então vamos lá para a primeira questão. Em janeiro de 2013, o governo do estado de São Paulo sancionou o projeto que fecha empresas que submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão. Essa medida do governo caça a inscrição do cadastro do ICMS dos estabelecimentos comerciais envolvidos na prática desse crime, seja diretamente, seja no processo de produção ou ainda como nos casos de terceirização ilegal. Além disso, os autuados ficarão impedidos por 10 anos de exercer o mesmo ramo de atividade econômica. Aí ele fala aqui, no contexto mencionado, o ramo de atividade econômica com maior ocorrência de trabalho degradante análogo à escravidão é o naval, têxtil, aeronáutico, farmacêutico ou automobilístico. Bom, o que acontece? No geral, né, os setores que mais utilizam trabalhos análogos, né, à escravidão ou trabalho escravo mesmo, que necessita de uma mão, são aqueles setores que precisam, né, têm a necessidade de uma mão de obra não tão qualificada assim, né? Porque muitas das vezes as pessoas, ou elas estão também, os trabalhadores no caso, né, elas estão necessitadas de um trabalho urgente, elas são de outros países, né, e estão precisando mesmo de trabalho para poder sobreviver naquele país que ela chegou agora como um imigrante. Então, elas acabam assumindo esses postos de trabalho em que a mão de obra não necessariamente precisa ser qualificada, né? Isso acontece muito no campo, isso é uma realidade ainda no campo, você tem uma mão de obra numerosa e análogo à escravidão, e aqui nos grandes centros urbanos, né, acaba que você encontra também, que é o caso, como eu coloquei no PDF, que está aqui no anexo, que aconteceu com a empresa Zara, né? A Zara mantinha pessoas, né, dos países vizinhos ao nosso, né, como Bolívia, principalmente bolivianos, trabalhando nas suas fábricas em São Paulo quase como mão de obra escrava, né, pagando uma miséria para essas pessoas. Bom, e aí, sendo assim, se a gente olhar os setores que estão descritos aqui nas alternativas, o único setor que a gente vê que não precisa de uma mão de obra tão qualificada assim é o setor têxtil. Então, você ficaria nessa questão com a letra B. Bom, vamos para a próxima. No mapa abaixo, verifica-se que a variação relativa mais elevada, representando o acréscimo de população residente rural, ocorre no seguinte estado. Então, Pará, Ceará, Roraima, Pernambuco ou Santa Catarina. Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei sim. Se a gente olhar bem nesse mapa, o que ele está querendo, né? A questão basicamente de interpretação, né? Interpretação de um mapa. Você olhar o mapa e tentar identificar aquilo que ele está pedindo com as informações que o mapa está te dando. Então, se você observar bem, a gente vai ver aqui que o que ele está querendo, né? A variação relativa mais elevada, né? Que representa acréscimo de população residente rural. Então, o mapa aqui, variação relativa de população residente rural. A legenda no mapa já está mostrando aqui, né? Essa achura mais escura aqui, com os tracejados finos claros, e tem uma numeração que relativamente é mais alta do que as outras, né? E se a gente olhar bem também,
tem uma barrinha aqui mostrando a variação a mais, com a mesma interpretaçãozinha aqui uma espécie de um gráfico, né? Mostrando que variou de 100% a 150%. E o único local que está com essa variação seria a letra C, Roraima. Tudo bem? Então, você nessa marcou a letra C. Na próxima questão, você vai ter aqui. No Brasil, ocorre um tipo climático com aspectos bem definidos. Médias elevadas de temperatura de 25 a 28 graus Celsius e pequena amplitude térmica anual em torno de 3 graus Celsius. Nesse tipo de clima, as chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, favorecidas diretamente pela convergência dos ventos alísios e pela dinâmica de uma massa de ar continental. Os aspectos acima mencionados caracterizam o tipo climático equatorial, subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical com 2 estações. Bom, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um climograma, né? Para quem não sabe, isso aqui é um climograma. E nesse climograma, eu estou colocando as características, tá bom? As características que ele está descrevendo. Se você olhar aqui, tem Manaus, né? Como o local referente a esse climograma. Então, vamos lá. O que ele está falando? Vamos voltar aqui, né? Na questão. Ele fala que esse tipo climático tem aspectos bem definidos. Médias temperaturas elevadas de 25 a 28 graus. Vamos voltar aqui. Se a gente olhar aqui desse lado a gente vê a temperatura e aqui é a precipitação. A temperatura está batendo realmente entre 25, aqui nessa linha vermelha que a gente vê também a variação mensal de temperatura, dá entre próximo de 25 a 28, tem uma variação muito pequena, e a amplitude térmica em torno de 3 graus. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, tá bom? Medida num dia, num mês, num ano, dependente disso. Outra coisa que ele dá de informação, nesse tipo de clima, as chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. Apesar de, nesse climograma aqui, a gente ter uma baixa quantidade de chuva, nos meses de inverno, né, que poderia ser o mês de inverno, que são os meses um pouco mais secos, ainda assim, a quantidade de chuva anual é imensa, certo? E outras informações que ele dá. Só com isso, já dá para entender que esse climograma, ele vai me dar a resposta do clima, como ele fala aqui, letra A, equatorial. O clima equatorial, então, ele vai ter essas características, com a média de temperatura alta, certo? Durante o ano, e também o nível de precipitação também é bem alto, assim como a amplitude térmica é muito pequena, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, né, continua seguindo a gente nas redes sociais, que eu estou indicando aqui para vocês. Compartilha esse vídeo, dá um joinha aqui, né? Se você gostou, dá um like. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todos e tchau, tchau.